Foi em 2010, com o lançamento do filme Alice no País das Maravilhas, que a Disney deu início à produção em larga escala de filmes em live action, baseados em seus clássicos. Com o sucesso do longa, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão, assim a empresa percebeu que existia grande interesse do público nessas novas versões. Afinal, quem cresceu vendo esse mundo mágico da Disney agora poderia reviver esses clássicos junto com seus filhos, familiares e com essa nova geração que não teve o privilégio de ver o surgimento desses filmes clássicos de fantasia. E o melhor, poder rever tudo isso numa nova roupagem, de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Em meio a tudo isso, é claro que vieram as críticas, pela falta de originalidade e o dilema da criatividade baixa, já que em vez de criarem histórias novas, eles estavam reutilizando obras clássicas, nas quais já teriam cumprido seu papel na época que foram lançadas. Então esses filmes seriam apenas uma forma de espremer até o último centavo dessa fonte de lucro. Mas se você, assim como eu, é um espectador médio de cultura pop e meio que faz parte do público em geral, o que realmente importa é que a adaptação seja bem feita, fazendo jus à obra original. E apesar desse universo ser extremamente fantasioso, por muitas vezes acaba não existindo uma fórmula mágica para o sucesso, para um filme ser bom. Até mesmo porque veremos exemplos nesse vídeo sobre filmes que pecaram por fugir muito da obra original e outros que acabam não funcionando justamente por serem fiéis demais à animação. Então, chega de enrolação e vamos para nossa lista. Do melhor ao pior, live actions da Disney. Eu sou Wesley e sejam bem-vindos ao O Que Você Acha? Pessoal, primeiramente gostaria de lembrar a todos que o intuito desse canal é saber a opinião subjetiva de cada um de vocês, saber o que você acha sobre o que tratamos aqui hoje. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu peço que nos dê esse voto de confiança, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário com a sua opinião ou a sua ideia sobre o conteúdo desse vídeo. Dito isso, diferente do vídeo anterior, onde eu trouxe uma lista mais informativa, no de hoje eu trouxe minha opinião sincera sobre cada um dos longas. Então, abrindo a nossa categoria de piores, Branca de Neve, de 2025. Eu acredito que não seja muita surpresa pra vocês verem esse filme por aqui. Além da polêmica da não escalação de pessoas com nanismo e trazer a atriz Rachel Zegler como Branca de Neve, nas cenas de canto, de musical mesmo, até que ela se sai bem. Mas os elogios definitivamente acabam por aqui, porque na parte de atuação mesmo, Rachel deixa muito a desejar. Eu posso citar aquela cena do caçador, onde ela tenta fazer uma cara de assustada e não dá pra comprar a ideia, você fica sem entender se ela tá passando mal ou se essa expressão advém de outra cena que por algum motivo colocaram ali. Juntando com as caracterizações, figurino mesmo, né, digno de festa infantil. E não só isso, pessoal, a atriz acaba não conseguindo sustentar o peso do personagem. E isso nunca foi tão nítido e claro quando acabamos comparando com a Gal Gadot, que faz a Rainha Má no filme, dando aquela impressão de que a Rainha Má é uma atual ganhadora do Oscar, contracenando com a estudante do primeiro semestre da faculdade de teatro. E me aprofundar muito em questões políticas e culturais que permeiam todo esse filme, com os 7 anões de CGI que nem são denominados dessa forma, Branca de Neve pra mim preenche todos os requisitos para estar nesse lugar nessa lista. O segundo integrante aqui da categoria dos piores, teremos Dumbo, de 2019. E pensando aqui comigo, foi nesse filme onde eu me questionei pela primeira vez sobre se realmente valeria a pena acompanhar esses live actions, já que, cara, aqui isso não funciona. Tem coisas que dão muito certo na animação, já que não precisamos ligar aquela suspensão da descrença, pois é desenho. Então se o elefante bate as orelhas e sai voando, é mágico, é divertido. Aqui eu particularmente senti muito a estranheza, já que o filme não traz uma magia, nada fantástico além disso. O protagonismo aqui vai para as crianças, para todo mundo em volta do nosso elefantinho triste e voador. E por falar em tristeza, a animação clássica traz essa emoção, é um filme triste, onde os seres humanos são maus e o foco vão para os elefantes. Então, tirando toda essa maquiagem que esse live action tenta nos entregar, com ótimos efeitos especiais, CGIs e uma boa fotografia, colocando o elefantinho ali pra voar a todo momento, diferente da animação, onde essa é a cereja do bolo. Pra mim, o roteiro desse filme não entrega nada, ele não nos diz nada, então é aqui que ele deve ficar. Veremos então como o terceiro integrante na categoria dos piores, Mulan, de 2020. A estética desse filme é muito bonita. Sério, pessoal, o design por aqui é um dos mais bonitos da Disney. Mas assim como eu falei no caso da Branca de Neve, os elogios acabam por aqui, porque, cara, falando brevemente, esse live action de Mulan foi bem decepcionante. Porque basicamente eles tiraram tudo que tinha de especial no desenho. O carisma, o humor, o Mushu,
Então, com a ausência de toda a magia da Disney, junto com o roteiro, uma trama chata e a ausência de música, nesse filme não tem nenhuma cena de musical. Então chega no ponto em que parece que eles tentaram fazer algo sério e profundo, mas esqueceram de fazer com que nós realmente nos importássemos com os personagens. Então basicamente foi um filme bem bonito, mas vazio, e na minha opinião, completamente esquecível. O quarto filme que veremos aqui nessa categoria dos piores, Peter Pan e o Andy, de 2023. Esse filme então traz um aprofundamento ali nas questões dos motivos que o Capitão Gancho tem ali pra odiar o Peter Pan, o que à primeira vista é um ponto bem positivo, mas isso logo é manchado por uma trama fraca e a falta de carisma dos personagens, como no próprio Peter Pan, que aqui ele é um personagem apagado, onde parece estar ali só pra facilitar a história, tocar a trama pra frente ali, e não trazendo o peso ali que o personagem merecia. O protagonismo aqui acaba indo todo pra Wendy, que com a atuação de Ever Anderson acaba roubando a cena, basicamente por parecer uma atriz mais preparada mesmo. O texto então traz um desenvolvimento maior da personagem, né? Afinal, o nome dela está no título. Mas fora isso, pessoal, eu achei o filme vazio. Assim como a falta de carisma do Peter e a Terra do Nunca Aqui, falta muita coisa, bem sem graça, deixando bem claro a falta de orçamento da produção. Tudo isso então acaba colaborando para esse filme ser tão esquecível. Então, fechando a categoria dos piores, Alice no País das Maravilhas, de 2010. Como eu disse no começo do vídeo, esse filme foi o pontapé inicial para Disney embarcar nessa ideia de fazer live actions inspirados nas animações clássicas. Então, no caso de Alice, não se trata de um reboot, mas sim a continuação da trama original. E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu confesso que eu gostei. Então eu acredito que muitos vão achar um absurdo esse filme estar na categoria dos piores. Eu mesmo não queria que um filme que traz o trio Johnny Depp e Helena Bonham Carter com a direção de Tim Burton estivesse por aqui. Mas se você assistir hoje em dia, pessoal, e reparar, esse filme envelheceu mal. Lá em 2010 poderia parecer um filme bem bom, já que não tínhamos uma régua de comparação. O filme acaba sofrendo bastante com a falta de carisma dos personagens. Então quando você coloca de lado aquela empolgação inicial ali de ver grandes atores no elenco do filme e a caracterização exagerada, acaba meio que não sobrando muita coisa. E aí, pra piorar mais um pouco, ainda junta tudo isso com aquela narrativa de não saberem se é a Alice verdadeira. Aí quando você acha que vai, vem aquela história de não, a Alice tem que encolher. Depois não, ela precisa crescer. Então depois de insistirem muito nessas duas ideias vazias, a Alice tem que derrotar um dragão e enfim. Então você imagina que empolgante ir pro País das Maravilhas, onde tem uma ambientação bem estranha, graças àqueles CGIs bem duvidosos mesmo pra época, e no fim ainda ter que derrotar um dragão. Então essa foi a nossa categoria dos piores filmes em live action da Disney. Categoria na qual eu acho quase impossível todo mundo ter concordado, não é mesmo? Então já deixa o que você acha nos comentários. Então abrindo a nossa categoria dos medianos, O Rei Leão, de 2019. Quando eu disse no início do vídeo que veríamos exemplos de filmes que não se deram tão bem justamente por serem fiéis demais à animação, aqui está um exemplo. O live action de Rei Leão é uma obra-prima no quesito tecnologia. Então quando eu fui assistir esse filme achei demais poder rever a história agora com esse visual, parecendo um documentário do National Geographic. E a opinião sobre a aparência desse filme é muito subjetiva, eu conheço muita gente que achou bem legal e outros que odiaram. Então retomando o que eu ia dizendo sobre ser fiel demais à obra clássica, isso faz com que caia naquela, né, tipo, entre assistir a animação original e o filme live action, qual que você prefere? Porque assim, né, se compararmos, existem alguns momentos que não tem jeito. A estética realista acaba ofuscando um pouco, por exemplo, quando o Simba vai cantar Eu Quero É Ser Rei. As cores vibrantes da animação e as feições caricatas acabam fazendo muita falta por aqui. Por fim, a dublagem, né? Pessoal, a dublagem brasileira é reconhecida por geralmente trazer ótimos trabalhos de alta qualidade, mas nesse caso eu achei que pecaram bastante. Então esse longa, pessoal, está longe de ser um filme ruim. Você termina ele com a sensação de ter realmente assistido um filme clássico da Disney, mas na minha opinião ele não chega a ser um dos melhores. O próximo da categoria dos medianos, Malévola, a Dona do Mal, de 2019. Trazendo então a sequência do filme de 2014, a produção visual aqui, pessoal, é impecável. Podemos ver então efeitos especiais bem feitos, cenários ricos em detalhes e figurinos impressionantes. A atriz Angelina Jolie continua bancando a personagem, trazendo aquela mistura de elegância com vulnerabilidade, demonstrando então a facilidade que ela tem em roubar a cena e pegar o protagonismo para si. Mas eu vejo que os erros começam quando o roteiro acaba tentando abraçar demais temas complexos e profundos, o que acaba não combinando tanto com o aspecto fantasioso e fantástico que o filme acertadamente nos traz. Então o conflito central da trama, onde mistura intolerância, guerra e manipulação, acaba perdendo espaço, e a motivação da vilã Ingrid, por exemplo, é algo bem genérico. Então vemos diálogos que parecem querer ser mais profundos do que realmente são, sabe? Então os personagens novos são mais figuras visuais, já que a grande maioria não tem um bom desenvolvimento. Então, fora aqueles aspectos visuais que eu já citei, ainda tem as coreografias de lutas bem feitas, momentos emocionantes.
Então, na minha opinião, se esse filme tivesse sido um pouco mais bem roteirizado, mais organizado, ele poderia ter sido bem melhor. Então, nosso próximo integrante aqui do grupo dos medianos, Lilo e Stitch, de 2025. Logo de cara a gente vê que esse filme tem a alma do original. Aqui a relação entre Lilo e Nani é um aspecto ainda mais forte. Então mesmo sendo um live action, né, então vemos cenas um pouco mais contidas, isso faz com que possamos ver ainda mais a profundidade dessa relação entre as duas, tentando sobreviver mesmo ali, né, depois do luto da perda dos pais e tendo a pressão de uma assistente social. E em meio a tudo isso, como uma forma de preencher meio que esse vazio, chega o Stitch. E o Stitch, pessoal, está praticamente perfeito. Quem acompanhou a nossa prévia desse filme, onde eu falo que ele tá muito ursinho de pelúcia, ele realmente tá um pouco, mas no filme completo ele se sai muito melhor. O seu temperamento aqui está ainda mais caótico, fazendo jus ao personagem. Mas esse filme, infelizmente, acaba não entrando nos melhores, na minha opinião, basicamente por ter feito muita falta vários aspectos, como o Jumba e o Pickle ficarem naquela versão humana durante boa parte do filme, não ter uma cena idêntica a essa daqui. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Assim como a ausência do vilão da animação clássica, que pra mim, né, é uma clássica manobra pra diminuir os custos. Então, o quarto integrante aqui na nossa categoria dos medianos, Christopher Robin, um reencontro inesquecível, de 2018. Eu lembro quando eu soube que a Disney lançaria um filme live action baseado no Ursinho Pooh, eu esperei que seria algo mais colorido, mais direcionado ao público infantil. Mas esse filme surpreende aí por um caminho diferente, trazendo então uma obra melancólica, quase filosófica ali, conversando muito mais com o público adulto, que um dia brincou com o seu Ursinho Pooh. Então o filme vem com essa ideia, né, mostrando Christopher Robin ali já naquela vida adulta, cinza e burocrática, longe das cores e da fantasia do Bosque dos 100 Acres. Apesar do filme não trazer aquela fantasia da Disney, acaba combinando demais com o aspecto sóbrio que ele deseja passar. Eu vejo um vínculo muito grande para quem já assistiu aquele filme Amigo Imaginário. Com certeza os roteiristas se inspiraram bastante nesse filme daqui. Mas por outro lado, o ritmo lento dentro desse clima totalmente introspectivo, se você esperava um filme mais animado e cheio de aventuras, a narrativa pode então parecer um pouco mais arrastada e talvez por conta disso ter afastado o público em geral. Nosso próximo filme na lista dos medianos, temos Alice através do Espelho, de 2016. Então, após 3 anos dos acontecimentos do primeiro filme, nós podemos ver de volta aqui a Alice, que mais uma vez, ao tentar fugir de um dilema do mundo real, acaba literalmente mergulhando no País das Maravilhas, só que dessa vez através do espelho, é claro. E a boa notícia aqui, pessoal, é que o filme melhora e muito em vários aspectos quando comparamos com o primeiro. Aqui, o País das Maravilhas é mais colorido, mais dinâmico, e graças a Deus deixaram de lado aquela dinâmica de será que ela é Alice ou não. Aliás, aqueles personagens ainda tiveram um tempo reduzido de cena por aqui. Então a trama gira em torno do Chapeleiro Maluco, que acredita que a sua família ainda está viva, embora todos digam o contrário. Então, com a ajuda da Rainha Branca, Alice embarca numa jornada no tempo, a fim de tentar corrigir o evento que afetou o Chapeleiro Maluco e os outros personagens. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Então o filme sofre um pouco com a sensação de literalmente não sair do lugar, já que a trama acaba rodando em círculos. Então, embora Alice esteja bem mais decidida por aqui, em vários momentos ela parece ser apenas um peão da trama, ainda trazendo um pouco daquele aspecto de só empurrada de um ponto ao outro, sem uma iniciativa real. E aquela tentativa de aprofundação na história da Rainha Vermelha com a Rainha Branca, mostrando a causa da rivalidade entre as duas. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu achei bem bobinho. Então, por fim, Alice através do espelho é uma melhora em relação ao primeiro filme. Até por isso ele se encontra nessa categoria aqui. Ainda trazendo aspectos clichês e visuais exagerados e personagens que poderiam ser melhor aproveitados, mas trazendo algo mais leve, mais bonito e com uma trama um pouco mais interessante. Então, fechando a nossa categoria dos medianos, Mowgli, o Menino Lobo, de 2016. Meus amigos, esse daqui foi uma escolha bem difícil, já que, pra mim, ele preenche quase todos os requisitos para estar entre os melhores live actions da Disney. A primeira coisa que me chamou a atenção quando assisti esse filme foi o visual. Esse filme é um primor tecnológico. Pela época, esse CGI não estava tão finalizado assim para ficar tão real como o do filme do Rei Leão. Mas, mesmo assim, os aspectos da floresta totalmente rica, os animais, é pra mim um grande ponto desse filme. A trilha sonora, então, respeitando a original, ajuda então a manter ali a nostalgia que é essencial nesses filmes. Mas aí eu me pergunto, por que será que esse filme não é tão citado? Por que ele é tão esquecido pelo público em geral? Então o problema pode estar nos aspectos da trama, já que em alguns momentos o filme parece querer ser sério demais, sendo um pouco mais extenso e profundo, e do nada quebra todo esse clima de forma brusca, com uma música animada e várias piadinhas, o que pode trazer uma sensação meio de desequilíbrio pro filme.
com essa oscilação de filme de aventura, drama e música infantil, o que pode ter causado uma falta de empatia e apego com os personagens. Então Mowgli é o filme que quase entrou nos nossos melhores, por entregar esse aspecto visual tão bonito e respeitar, fazer jus à obra original, mas pelos aspectos negativos que eu já citei e o esquecimento dos fãs, eu preferi deixar ele aqui nos medianos. Então, abrindo a nossa categoria de melhores live actions da Disney, teremos A Bela e a Fera, de 2017. Sim, pessoal, sim, esse filme tem falhas, mas pra mim ele merece estar aqui entre os melhores. Aqui vemos a Emma Watson como uma Bela carismática e moderna, embora eu achei que às vezes parecia um pouco contida demais, principalmente na cena de musical, já que parecia que a emoção que a atriz trazia não acompanhava muito a empolgação da trilha sonora. Já Dan Stevens como Fera tem seus momentos, eu particularmente gosto do CGI, o que faz com que o personagem seja muito bem representado. O visual do filme, então, pessoal, é espetacular. O castelo encantado, os figurinos, os efeitos especiais são bem feitos. A trilha sonora, então, consegue se manter firme, pessoal. Tipo, eles recriam as músicas clássicas, mas respeitando mesmo, sem querer inventar muito. Deixando isso para as músicas novas que foram inseridas. Não são tão boas quanto as clássicas, mas ainda assim cumprem bem o seu papel. O elenco de apoio aqui também é muito bom, deixando aqui a minha ênfase para o Luke Evans, que faz o Gaston, onde ele consegue trazer a magia, consegue trazer carisma e vestir ali mesmo o personagem de um cara babacão, mulherengo que se acha. Então esse filme da Bela e a Fera é uma experiência visual excelente, rica e bem sucedida ao conseguir manter o equilíbrio entre o clássico e trazendo a modernidade do melhor que a gente pode ver nos filmes atuais. Então, como segundo integrante aqui na nossa categoria dos melhores, temos Aladdin, de 2019. O nosso segundo filme nessa categoria também é bem polêmico, já que ele traz muitas mudanças em relação à obra original, tanto na mudança de personagens, no tempo de tela, fazendo com que a própria princesa Jasmine tome mais importância na trama por aqui. E o Will Smith, cara, o Will Smith. Eu não sei se você acompanhou as primeiras imagens mostrando ele como gênio, naquele momento ali sem o CGI azul nem nada. Eu não conheço uma pessoa que não ficou com um pé atrás. Mas nos primeiros instantes de tela vemos a qualidade do ator que o Will Smith se tornou. Ele consegue se caracterizar, trazer toda aquela essência do gênio da animação, adaptando ali de uma forma mais natural, sem forçar nem nada. O visual do filme, pra mim, é um show à parte, trazendo cores vibrantes, aqueles figurinos detalhados e aquelas coreografias que fazem Agrabah parecer um lugar cheio de vida. E eu nem vou me aprofundar muito na trilha sonora, que é muito boa, modernizada, caprichada e respeitando a obra clássica. Mas claro, o roteiro ainda é previsível, já que ele traz várias coisas que a gente já viu. Mas Aladdin é um grande exemplo pra mim de live action da Disney que o respeita simplesmente por fazer algo que faz jus à grandiosidade da obra. Seguindo aqui com a nossa lista dos melhores, com Cinderela, de 2015. Esse filme então opta por trazer uma adaptação mais fiel à estrutura da obra clássica, trazendo aquela trama da menina órfã, com madrasta cruel, fada madrinha e sapatinho de cristal. O que facilmente poderia ser um filme bem genérico, já que apenas isso poderia soar bem repetitivo. Mas ao trazer uma execução tão boa como nesse filme, faz com que possamos ver sem dúvida a melhor representação da Cinderela nos live actions. Através do diretor, da ambientação, de todo o figurino, junto logicamente com a atriz, a Lily James, que aqui consegue trazer a doçura da personagem, junto com a emoção, tanto nas cenas tristes quanto nas de realização ali da Cinderela. Como eu já disse, a atuação aqui de todo o elenco tá muito boa. Do príncipe, dos empregados do castelo, da madrasta, onde ela não é só uma madrasta ruim, aqui ela ganha camadas. Camadas! As cebolas têm camadas, os ogros têm camadas. Então o filme aqui ele não tenta inventar demais, ele só é muito bem executado, pegando a obra clássica e fazendo algo tão bom quanto. Então no nosso penúltimo filme aqui na categoria dos melhores, veremos Malévola, de 2014. Pessoal, pra mim a ideia por trás desse live action é genial, pois aqui a Malévola deixa de ser apenas uma bruxa má que joga uma maldição. Vemos então que ela é uma fada poderosa que foi traída por quem ela mais amava, perdendo então suas asas, literalmente e simbolicamente, o que fez com que ela se tornasse essa pessoa amargurada. A Angelina Jolie faz aqui uma das suas melhores atuações. Ela consegue trazer esse incrível equilíbrio, ou melhor, tensão entre uma Malévola cheia de dor, força e até carinho. Então a trama traz essa virada de chave, fugindo do óbvio, onde ela encontra redenção no amor desenvolvido pela própria Aurora, a menina que ela deveria odiar.
Questão do visual, pessoal, assim como todos os filmes citados aqui nos melhores, eu não tenho muito o que me estender, já que o filme traz um visual deslumbrante. Cada cena parece que saiu daqueles livros ilustrados de fantasia, com florestas encantadas, criaturas mágicas e um castelo sóbrio perfeitamente equilibrado entre conto de fadas e um clássico design moderno digno desses filmes blockbusters. Então, tirando alguns exageros típicos de filmes de fantasia, que pra mim também entra como um ponto positivo por aqui, pra mim esse filme da Malévola entra nadando de braçada entre os melhores. E pra finalizar o vídeo mais longo da história desse canal, e a nossa categoria de melhores live actions da Disney, temos Cruella, de 2021. Assim como reassistir o filme da Malévola para um trabalho de faculdade, confesso que Cruella eu nunca tinha assistido. E o motivo disso é simplesmente por não achar que seria relevante assistir um derivado de 101 Dálmatas. Mas cara, esse filme surpreende demais. Ele é totalmente ousado, caótico, original e mergulha profundamente na origem de uma das vilãs mais icônicas da Disney. Só com a experiência visual do filme ele já te prende totalmente. Junto com aqueles figurinos dignos de desfile de alta moda punk dos anos 70. Então a fotografia desse filme faz com que cada cena pareça uma obra de arte. A Emma Stone aqui combina demais com o personagem. Ela entrega uma personagem mais feroz, sarcástica, ambiciosa e cheia de nuances mesmo. E essa química é tão boa que mesmo muitas vezes a Cruella passando dos limites, a gente continua torcendo por ela. Então o auxílio que o roteiro dá ao manter o equilíbrio entre aquele exagero estilizado, quase teatral, enquanto ainda consegue oferecer momentos de emoção, ao tratar temas tão delicados como luto, identidade e reinvenção pessoal. Em relação à trilha sonora, eu sou completamente suspeito, pois o live action de Cruella está recheado de clássicos do rock, o que costura ali todo esse clima, toda essa ambientação de anarquia e perfeição. Então esse filme aqui literalmente não se acomoda, ele não usa a nostalgia como muleta. Assim como a personagem, o filme arrisca, reinventa e sai do outro lado como uma obra de arte autêntica, única e cheia de personalidade. E sabe quem é único e cheio de personalidade? Você, guerreiro ou guerreira que chegou até o final desse vídeo. Então eu acredito que seja praticamente impossível alguém que tenha concordado completamente com tudo que eu trouxe por aqui hoje. Já deixa aí no comentário a sua ideia única, autêntica, subjetiva. E se você já for inscrito e quiser me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Muito obrigado pelo seu tempo e seguimos aqui.